É muito bacana quando a gente tem a oportunidade de reencontrar amigos que participaram durante um período legal da vida profissional da gente e se tornaram realmente amigos e a gente tem a oportunidade de trocar mensagem com bastante frequência. Hoje, ele se tornou diretor comercial de uma empresa de tecnologia para pecuária, mas foi uma das pessoas que me ajudou bastante no meu primeiro grande desafio profissional, que foi enquanto eu assumi a gestão comercial, a gestão regional da Datamars Brasil, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e leste de Minas. E a minha vinda para São Paulo me deu a oportunidade de reencontrar alguns amigos. Por aqui eu conversei com Ronildo Moraes, hoje um dos grandes treinadores de 3 tambores da raça Quarto de Milha. E agora eu trago o diretor nacional da Animal Tags Brasil, meu amigo Fernando Custódio. Ele, um Forrest Gump, meu brother cowboyzão, que vai estar conversando com a gente já já aqui no Agronegócio Podcast. E está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso e Bracem. E como nós falamos na nossa apresentação, o nosso brother, e é assim que ele me chama quando não me chama de cowboy. Fernandão, muito bom poder reencontrar você aqui, Fernando Custódio, ele diretor da Animal Tags Brasil. Nós vamos falar bastante de tecnologia para pecuária. Mas eu trouxe você porque eu quero que você fale da sua vida, Forrest Gump. É o nosso amigo contador de histórias. Obrigado pela sua presença, irmão. É isso, Valfredo. A honra é toda minha. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer rodar de Caldas Novas até aqui. Que aproveitar a vinda para São Paulo. Viemos para a fábrica. Queria agradecer o nosso amigo Guilherme, que está aqui comigo, aqui, que veio dirigindo para mim. Guilhermão, o fenômeno do Goiás. Eu sou seu fã, meu irmão. Fenômeno do Goiás, da máquina goiana. E vamos contar um pouco de história. Falar um pouco de tecnologia de pecuária, que é o que nos rege, né? Sim. Nos faz acordar, dormir tarde todo dia, acordar cedo todo dia. Falar um pouco de venda. Que a minha história, se contar aqui, não vai chorar e dar risada ao mesmo tempo, viu? Que é longa, viu? Mas é por isso que eu trouxe você aqui. Gente, o bacana é o seguinte. Alguns dias atrás, nós tivemos a oportunidade de gravar um episódio com o Ronildo Moraes, um grande amigo que eu conheci lá no Espírito Santo, quando eu estava entrando para o meio do cavalo Quarto de Milha. E ele, de lá para cá, se tornou um dos maiores, uma das maiores referências, né, no cavalo de 3 tambores, né, com premiações, e não só ele, mas a família toda, os filhos, a esposa, enfim, e foi muito bom. A minha vinda para São Paulo tá me dando oportunidade de rever personagens extremamente importantes para minha vida. E olha, eu me recordo ainda quando eu entrei na Datamars, você foi uma das pessoas que mais me incentivou. Que bom. E a partir daí eu tive a oportunidade de ver, eu falei assim, não, pô, agora eu tenho um norte aqui, eu tenho uma referência e eu vou grudar nele porque a turma elogia ele pra caramba, eu vou aprender a vender com ele. Mas, Fernando, me fala uma coisa, a gente tem o costume sempre de perguntar para os nossos convidados, quem é o Fernando Custódio? Eu sei que essa pergunta não é tão fácil, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal do Agronegócio Podcast. Então tá bom, então. Nascido em 82 em São Carlos, São Paulo. Criado lá até final de 99. Em 2000 fui embora para Brasília. Por incrível que pareça, fui fazer seminário para pastor. Acho que esse lado meu conversador, esse lado meu de contar história, aprendeu na igreja. Isso eu não sabia. É novidade, tá vendo? 6 meses internado num seminário em Brasília. E onde eu aprendi muito, onde entrou no meu coração a vontade de fazer faculdade, porque eu falo que você é fruto do meio. Em São Carlos, o povo que eu convivia na infância era muito humilde, muito simples e muito voltado a estudar, fazer curso técnico e trabalhar na indústria. São Carlos é a capital da tecnologia do Brasil. Tem uma UFSCar, tem uma USP. Então, quando eu fui para Brasília, o pessoal que eu convivi lá era pessoal da igreja evangélica, e eles eram muito, todo mundo era universitário.
todo mundo, Brasília respira universidade. Sim. E fiquei lá 6 meses, aí eu fiquei morando mais 6 meses lá. Então eu fui dia 20 de agosto de 2000 para São Carlos, para Brasília. Brasília. Voltei para São Carlos no final do ano de 2000, primeiro semestre, trabalhei em Brasília. Aí me deu a vontade de ir para Prudente. Por quê? Minha mãe, quando me concebeu, ela não era casada com meu pai. Eu tive 2 anos, meu pai faleceu em São Paulo, policial. Mas a minha família de Prudente, que é ao lado do meu pai, me buscava todo final de ano passar férias em Prudente. E aí que veio meu conhecimento do agro. Meu avô era leiteiro, o lendário leiteiro, sofredor. Olha só. Tirador de leite. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu ia na garupa do cavalo dele pro sítio. Era 10 quilômetros da cidade. Que bacana. E daí fui crescendo, deu pra ir na garupa mais. Já é de 11, daí os tios levavam. Aí onde me interessei pelo agro, por causa de Prudente. Eu sempre tive uma paixão muito grande por Prudente. A maioria das pessoas acha que eu sou nascido e criado em Prudente, pelo amor que eu tenho. Você morou em Prudente ou morar? Eu fui pra Prudente em 2001. Certo. Fui pra Prudente em 2001, fiz faculdade de administração. Em 2006, eu quebrei a perna jogando bola. Aí foi mudança de vida. Aí eu era estagiário do Santander, trabalhava no Santander, aí quebrei a perna, e aí eu fui desligado que era estagiário e voltei para São Carlos. Então eu tinha uma casa montada, uma estrutura, um salário legal de gerente, mesmo que era de prospecção. De banco, mais de banco, De né? banco, Aham. não é que era estagiário, mas era gerente de prospecção, ganhava bem pra época. Uhum. E aí voltei para casa. Daí eu falo pro pessoal, falo pra minha equipe de vendas, gente, vocês não sabem o que é sofrer. Eu tive 2 chances, ou chorar ou vender lenço. Eu não tive escolha. Valfredão, imagina, você morando sozinho, uma república top, você quebra a perna, fica sem andar 6 meses, tem que voltar, desmanchar a casa, voltar pra casa dos pais. Eu chego no quarto que era meu, hoje era dos meus irmãos. Foi difícil, mas não tinha 2 escolhas. Aí foi quando eu, como eu tava lá parado, eu comecei a ler livros, Aham. que me ajudou muito. Eu lembro que eu li um livro que mudou a minha história, chama O Monge Executivo. Quando o cara vai entrar na área comercial, eu dou esse livro de presente pro cara. Legal. Eu dou porque é um livro que muda a história do cara. Exatamente. E aí, 2006, voltei a andar, fisioterapia. O pessoal, uns amigos meus, montaram uma distribuidora da Matsuda. Mas, literalmente, você ficou... 6 meses sem pôr o pé no chão, por causa do parafuso. Eu quebrei fíbula e tíbia. Meu tornozelo, caí no giro, caiu assim. Puta merda, rapaz. Entendeu? Meu Deus do céu. E aí fiz o tratamento certinho, devendo até a alma. Eu falo que eu era primo terceiro do carrapato do cachorro. Uns falam que o povo dá risada, mas é a realidade, ué. Sofrido, moço, sofrido. E aí daí em São Carlos, eu não tinha mais network com ninguém, o meu era tudo imprudente, network. Ou Brasília, não queria voltar a trabalhar em igreja, né? E aí voltei, daí eu fui receber um convite dos amigos meus para ir para Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Uhum. E lá eu fui trabalhar de vendedor, meu sonho era ser vendedor de campo. Fui trabalhar de vendedor da Matsuda para o representante da Matsuda. Sim. Então você imagina, tinha um representante, eu era funcionário do representante. Eu trabalhei a troco de um prato de comida de pouso. Caraca, Fernando. Foi 150 quilos numa fanzinha. Meu Deus do céu. Aí eu chegava nas fazendas, isso é legal. Eu chegava na fazenda, o cara falava, o que você faz? Nada, vim só tomar um tereré com o senhor só. No final saía com o pedido tirado. Caramba, bicho. Porque, cara, o fazendeiro não gosta de receber visita às vezes. Ainda mais do Mato Grosso do Sul, ali no sul do estado, o pessoal é mais bairrista. Não é que são bairristas, são mais, assim, recebe quem eles conhecem. Quem não conhece, não... Vai entre nós. Nosso ramo tem muita gente boa, mas tem muita gente também ruim também, que oferece produtos que não existem. E nessa época, então, 2007, comecei a trabalhar em Deodápolis, daí o pessoal falava, mas cara, você trabalha troco de pato com de pouso? Não, tem R$200, que os caras nunca me pagam. E eu falo para esse padrinho meu, falou, padrinho, você é o melhor padrinho que eu tenho, o melhor amigo que eu tenho, igual um pai para mim. Mas você foi o pior patrão meu. Então o cara que mudou minha vida. O cara que mudou minha vida. Lá de Prudente, lá. E de lá, nesse inteirinho, eu comecei a conhecer todo mundo na cidade. Daí eu conheci o Pena Branca, um radialista da Transamérica, e virou meu fã. Aí pra onde eu ia, eu falava, Pena, eu vou estar em tal região. Aí lá, 90 quilômetros de Deodápolis,
na estrada que vai para Campo Grande, Prudente, tem a Pana, que é um assentamento. Mas já é tudo estruturado de fazenda. Ele falava, pessoal da Pana, o Fernandão da Matsuda tá chegando. Eu chegava, o povo tá me esperando com churrasco, cerveja, e ia Olha trabalhando, só. ia vendendo, e tira pedido aqui, tira pedido acolá. E eu peguei gosto pelo negócio. Bacana. Aí eu lembro que no Réveillon, na virada de 2007 para 2008, o meu padrinho falou, e aí, isso que é da vida? Eu falei, o padrinho, eu vou trabalhar para mim. Como assim? Vou fazer meu nome aqui, alguém vai me contratar. Mas qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é trabalhar na multinacional. Eu tinha nessa época aí, eu tinha uns 28 anos, não tinha acabado a faculdade. Ele falou, mas você não tem faculdade? Eu falei, mas eu sou vendedor. Mas, Fernandão, não tem como, Fernandão. Eu falei, o que eles fazem, eu faço 3 vezes mais. Ele falou assim, por que você vai 3 vezes mais? Eu falei, porque eu sou gordo e pobre. Já chego, já o povo já olha feio pra mim já. Então eu tenho que andar mais limpo que todo mundo, mais ajeitado. Eu já dava de chapéu já. Andava tudo alinhadozinho. E ia vender, e trabalhava, e vendia. E eu falo pro povo até hoje, se o caboclo sentar comigo na mesa, tomar uma cerveja, ele fecha o pedido comigo. Não tem conversa. Não tem mar de erro. E Aí, eu vou falar uma coisa que, ó, não duvide não. Não duvide não. Valfredo, eu tô pra escrever dias que eu saí pra negociar com o cara e eu aprendi isso aí com um cara da Clarion, que logo depois eu trabalhei na Clarion. Ele falou, Fernandão, cliente seu que se você for tomar cerveja, tem que estar com ele com o negócio fechado ou pra fechar. Com o cliente você pode fazer qualquer business, qualquer reunião, mas tem que ser pra fechar negócio. Porque se você só pra festar, você perde todo o respeito dele. Exatamente. Isso aí ficou na minha cabeça. Aí, em 2008, eu montei uma churrascaria em Deodápolis. Aí foi 2 alegrias, o dia que eu entrei e o dia que eu saí. Mas o Fernandão de Deodápolis, de vendedor de sal da Matsuda, virou dono de churrascaria. Meu status mudou na cidade. Daí eu comecei a fazer bastante amigo em Glória de Dourados, fazer bastante amigos nas agrovilas. E os caras começaram a me indicar para clientes de Dourados. Eu comecei a pegar cliente grande, cliente grande, cliente grande. E aí esse padrinho meu me chamou para virar sócio dele em Nova Andradina. Então o Fernandão, de vendedor do representante, virou dono de churrascaria, ganhou um know-how na cidade, na região, todo mundo me conhecia. E aí eu fui para Nova Andradina. Daí já estamos falando de 2008 para 2009. E comecei como representante da Matsuda lá. Aí eu tive um acordo, não deu certo, não deu muito certo, o treino desenrolou como nós esperávamos. Aí eu fui dividir república com um amigo meu, ele trabalhava numa cooperativa. Ele falou, cara, você é bom de venda, bicho. Não minto. Eu fui convidado para fazer uma entrevista num laboratório. Cheguei lá, só veterinário, agrônomo, zootecnista, e eu lá, sentadinho lá. Um cara da fila perguntou, o que você faz? Eu vendo. Mas você é formado em quê? Ele foi formado na festa. Formado na estrada, batedor de porteira. Mas você não vai passar? Eu falei, posso não passar, mas vou tentar. Fui convidado, não vou falar não. É claro. Fiz entrevista. O cara falou, Fernando, não vai dar para te contratar porque é um cargo técnico, não é de representante nem comercial. Mas você foi o melhor da turma. Aí eu voltei triste de Campo Grande para Nova Andradina, mas feliz. Aí cheguei lá, abri uma cerveja, contei para um amigo meu, falou, mas você quer trabalhar no laboratório? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, espera aí. Ligou para o amigo dele me contratou. Aí eu comecei a trabalhar de promotor na cooperativa lá no Mato Grosso do Sul. E aí, esse amigo meu ligava pros caras da cooperativa, falava assim, ó, o Fernando tá indo aí, ele não tem dinheiro pra pagar almoço pra vocês, não tem dinheiro pra pagar hotel, vocês cuidam dele. Rapaz, os caras pagavam meu almoço, os caras levavam no carro deles, e daí começaram a vender o meu produto, vender meu produto. Aí um concorrente, no final de 2009, um concorrente chegou num posto, que eu tomava cerveja no posto, todo final do dia, eu chegava lá em Nova Andradina, quinta ou sexta, falou, você que é o Fernandão? Eu falei assim, sou. Quanto você ganha? Eu falei, uai, você é minha mãe pra saber quanto eu ganho? Daí ele falou, calma, bicho, calma, eu sei que você é meio brutão. Eu falei, não, você vai me perguntar quanto eu ganho? Ué, Você nem se apresentou, nem conversou comigo. Dessa? Aí eu falei, eu ganho X. Cara, eu preciso contratar você, que você tá me atrapalhando demais, cara, ele é da concorrente. Falei, bichão, você quer me tirar da sua frente? Me arruma um trampo pra voltar pra Prudente. Na hora ele ligou pro gerente de uma empresa, da Clarion, como já falei já. O cara falou, manda ele vir pra cá. Fui lá, acertei comissão, ajuda de custo. Boa pra época, isso já estão falando de 2009 para 2010. Uhum. E aí fui trabalhar na Clarion.
Daí eu já comecei a conhecer a parte de estratégia já, de como treinar pessoas. Porque o cara falou, Fernandão, eu via os treinamentos, eu lembro que eu vi uma reunião em Piracicaba, um baita de hotel, colocaram a gente, uma estrutura. Então os caras falavam assim, ó, nós vai te oferecer isso, você tem que entregar X. E vai. E foi. Começamos a trabalhar, começamos a trabalhar, começamos a trabalhar. Aí eu peguei outras pastas para trabalhar também, de nutrição, de semente. E foi. 2010, 2011, no final de 2011, eu fui desligado da Clarion. E aí o pessoal da BS Pack Plan veio e me contratou. Aí eu fui trabalhar na BS Pack Plan em 2012, como promotor de vendas, que era um vendedor funcionário. Foi um Sim. projeto que a ABS fez nos Estados Unidos, se eu não me engano, que era para contratar pessoas, curso técnico. Aí o gerente da área era muito amigo meu, virou padrinho meu de casamento também. E aí foi a mudança de chave para o Paraná, porque daí eu saí dos 40 graus de Prudente e fui para os 4 graus da Lapa, região metropolitana de Curitiba. No- E ali, eu criado em Prudente, né, Mato Grosso do Sul, era muito Nelore. O gado de leite que eu vi era um girolandozinho, mais gir, mais. Era muito Indo Brasil, Uhum. Tabapuã, esse gado mais meio a meio, né? Os zebuínos. Cheguei lá só holandês, só Jersey e só Angus e Red Angus. Aí eu falei assim, mas cheguei na multinacional. Eu lembrei da conversa amigo meu padrinho. Cheguei na multinacional. Aí começamos a trabalhar. Daí lá eu tive outra mudança, né? Aquele padrão, igual o Guilhermão fala, o kit ilusão. Me deram carro, me deram plano de Unimed, me deram celular, pagava internet de casa, uma estrutura. A Best Pack Plan é uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar. Uhum. E aí comecei lá. Daí visitava as propriedades, micropropriedades de 1 alqueiro, meio alqueiro, 1 hectare, 2 hectares. E Abrir eu porteira. abri porteira, batendo porteira, batendo porteira, batendo porteira. Mas eu sempre tive essa facilidade de fazer amizade, né? Sempre tive essa sorte divina de Deus de conseguir conhecer as pessoas rápido e quebrar aquela primeira impressão rápido. Sim. Aí comecei a fazer amizade, uns caras me adotaram lá e começaram a apresentar gente, apresentar gente, apresentar gente. E aí fui conhecendo gente, e o trem foi acontecendo. Eu falo para minha equipe que quanto mais pessoas você tentar vender, quanto mais cliente você prospectar, as chances de fechar negócio são maiores. Sim. Então eu comecei a atacar tudo. Aí eu vi uma situação muito difícil. As pequenas propriedades tinham leite balde ao pé de 5, 10 vacas, Uhum. mas não inseminavam. Deus me deu a chance e a sorte de conhecer um cara, uma cidade vizinha, que fez estágio na ABS Pack Plan e se formou em Ponta Grossa. Falou, Fernandão, tem um professor aqui que ele no passado ele fez curso de inseminação na fazenda. Eu falei, olha, opa, a oportunidade. Se o cara não insemina é porque não sabe inseminar e não tem dinheiro para contratar. Vamos treinar ele para ele Sim. fazer o curso e ele mesmo inseminar. Rapaz, arrumei um cabra lá, Divo, chama Divo, lá da Lapa. Abraço, Divo. E ele me apresentou, e ele colocou um monte de gente pra fazer curso. Aí eu já vendia botijão, já vendia semi, vendia o curso, ganhava de todos os lados. E comecei a trabalhar. E com a BS Pack Plan, eu pesava 150 quilos, eu fiz a bariátrica. Aí em 30 dias eu perdi quase 25 centímetros de manta. Eu era assim, ó, grandão assim. Tem foto minha no Facebook, o povo vê, o povo não acredita. E eu não aguentei o frio da Lapa, lá é muito frio. Aí o pessoal da Truteste, na época o Ernesto era o gerente nacional, me ligou, quer vir pro Goiás? Eu falei, claro que eu quero ir pro Goiás, você é doido? Não aguento mais esse gelo Sim. aqui. Me tira daqui. Aí eu falei, saí desse frio lascado, mas na Lapa eu fiz grandes amigos. Fiz grandes amigos. Tem amigos lá que são advogados, veterinários, que foram ao meu casamento. Vou no casamento de um agora, a gente tem contato direto. Legal, que bom. E aí fui pra Truteste. 2000, já estamos em 2013 já. E na Truteste cheguei lá, cara. Goiânia é apaixonante. Goiânia é apaixonante. Quando você entrou para o teste, você pegou a praça do Goiás, então. Você foi Foi, para eu Goiânia. assumi gerência Goiás, Goiás e Tocantins. Era a Aham, minha regional. sim. E era para pegar o oeste da Bahia, mas não, acabou que não pegou. Mas eu fiz um trabalho muito de formiguinha, que tinha Uhum, uma situação complicada na época entre a Truteste e o principal cliente da regional. uhum. Mas eu tive sorte que esse cliente da regional me adotou.
Me adotou como um amigo já passei, eu cheguei lá 1º de novembro de 2013. O Natal tava logo ali. Já passei Natal na casa do dono da distribuidora. O Olha só. Réveillon, o Réveillon na casa do vendedor dele, que é o nosso amigo mineiro. Uhum. E comecei a trabalhar lá. Trabalhar na Truteste, foquei neles, porque eu sou assim, quando eu tô morrendo afogado, jacaré é toco. Pode morder, mas eu me apoio nele, não morro afogado. O que eu tinha era eles. Sim. E fizemos um trabalho legal. Chegamos a ser o maior faturamento de balanço do Brasil com eles. Eu comecei a abrir revendas. Guilhermão, cheguei a abrir umas 10 revendas naquela vez, né? Deu umas 10 revendas. Não tinha revenda no Goiás, não tinha. E aí eu casei. Aí conheci a minha esposa, a Lohane. A Lohane é prima do Guilherme que tá aqui e do Fabrício, que era o gerente da distribuidora. Ah, sim. Aí a mãe do Fabrício era minha secretária do lar. Aí um Bom, dia eu cheguei da farra, ela falou, meu filho, você não vai casar, não? Naquela eu falei, não, tia, eu preciso casar. Me arruma uma sobrinha, eu sei que eles tinham uma sobrinhada bonita, umas primas bonitas. Aí ela falou da Lohane, eu já adicionei Lohane já no Facebook, já mandei convite. 2 dias essa mulher não me respondia, eu já fiquei bravo. Falei, que trem é esse, moço? Eu tava magrão, né? De 150 com 97 quilos, tava voando. Aí deu 2 dias, ela respondeu. Eu falei, vamos jantar amanhã. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, se tudo der errado, nós vira amigo. A gente saiu pra jantar e foi ficando até hoje. 12 anos de casado. Completa agora 26 de setembro. que bacana, que benção. E aí, cara, namoradinho novo, tinha começado muitos negócios, igual comecei lá com o pessoal em 2007 trabalhando, aí 2008 mudei, 2009 mudei, eu tava cansado de mudar já. Aí eu achei, casei, não vou mudar mais, né? Aí começa a história pesada mesmo. Porque daí eu saio da Truteste e vou trabalhar na distribuidora, que é a Oxen Currais. Foi onde eu conheci você por telefone. Lembra que Foi. nós falávamos daquela empresa de tronco? Sim, Nós sim. conversávamos alguma coisa, de fechar alguma Sim, coisa. sim. Onde eu conheci o Guilherme, o Guilhermão. Contratei o Guilherme para trabalhar com a gente. E onde eu comecei meu lado gestor. Daí eu comecei a treinar pessoas. Mas o jeito mais difícil, cara. Eu não tinha preparo nenhum, mas eu tinha vontade. Então era meio na força bruta. Os moleques sofriam um pouco comigo. Porque eu falo que por ter morado muito tempo sozinho, saí de casa com 17 anos, a vida, o tempo criou o couro grosso, né? É. Cria as A gente cascas. começa a ficar exigente demais. Não é, o meu é pior, é mais reativo ainda. Sempre fui muito reativo e isso me trouxe até onde eu tô. Uns falam, mas você poderia ter chegado mais longe. Eu falei assim, eu cheguei mais longe do que eu esperava. Eu queria ser um gerentinho regional de alguma empresa. Hoje, onde eu cheguei hoje, e nunca pedi para ser nada, sempre que só trabalhar, ganhar o meu certinho e tentar ajudar pessoas. Porque nesse interim todo, Valfredo, teve poucas pessoas que me ajudaram. Poucas pessoas acreditaram em mim, pouquíssimas. Eu falo brincando que eu sou um amor da natureza, eu sou, porque sempre fui muito festeiro. Sempre fui muito festeiro. Na época de Prudente, faculdade, o povo da faculdade falou assim, Fernandão, você não vai dar certo na vida não, Fernandão. Você não assistia a aula. Eu falei, rapaz, eu quero festar. Eu não curti nada na vida. Eu tomei o primeiro gole de cerveja com 19 anos, quase 20 anos. Eu queria ter a vida de jovem, porque depois que casasse, eu sabia que eu não ia ter mais isso. Que eu não queria ter mais, eu queria seguir o caminho do meu padrasto, do meu pai que me criou. Sim. Então eu falei, se eu não aproveitar agora, quando que eu vou aproveitar? Aí eu festei bastante e fui trabalhando, igual um doido, trabalhando. E aí na Oxen foi onde eu aprendi a contratar pessoas, eu aprendi a demitir pessoas, eu aprendi a treinar pessoas. E eu sempre usei como base direitos e deveres. Tinha até uma frase que eu usava na Oxen, você tem o direito de me odiar, mas tem o dever de me respeitar, e vice-versa. Se nós conseguirmos ser amigos, mais fácil ainda. Porque isso aqui não vira obrigação, vira paixão. E nós criamos uma equipe muito boa na Oxy. Tanto é que hoje, um é o Guilhermão que está aqui, Sim. o outro tem uma revenda grande lá no Goiás e o outro é gerente, meio líder de uma loja de tronco lá em Goiás. Então formei uma equipe e quando chegaram lá não sabia nem que era o pé de uma vaca. O Guilherme eu contratei quebrando buraco. O outro que ele levou com ele era trabalho com política.
O outro era metido a laçador, mas filho de papai. Ó, Então, e tudo agora viraram pai de família, viraram os caras do business. O Guilherme, eu lembro, na época, na Datamar, ganhou um prêmio de melhor projeto na revenda desse parceiro nosso, do Euler. O Euler sim. hoje é uma máquina hoje de trabalhar. E quando chegou lá, era um menino só. Então, eu posso falar que eu tive um desses prêmios, né? E... E Foi co-participante. fui co-participante. Na verdade, fui meio culpado, né? Porque eu falei, não, vocês vão. O Pedro, pelo meu jeito, uma vez pediu as contas, tentou voltar pra política. Aí no evento do. Nossa, como que era aquele evento bom que tinha em Goiás? Interconf. Falei, vem cá, Pedrão, toma uma cerveja comigo na montagem do stand. Ele falou, bicho, queria voltar a trabalhar com vocês. Eu falei, uai, você quer voltar mesmo? Quero. Então você vai voltar então. Aí eu fui falar com o dono da empresa, Fernando, não é bom o cara voltar, né? Eu falei, chefe, libera, eu sei lidar com esses caras, bicho, pode me dar. Voltou, o Pedro virou uma máquina na segunda parte, porque ele entendeu que o que eu falava não era por maldade. Porque falar não, é ruim a pessoa ouvir um não. Aí o cara falou, não dá certo. E você cumprir o combinado, isso é bilateral. Se eu combinei com você, Valfredo, eu tenho que cumprir. Se você combinou comigo, você tem que Sim. cumprir. Claro. E infelizmente tem pessoas que e a juventude hoje combina com você e não cumpre. Uma coisa difícil. Hoje em dia, grande parte dessa turma que tá chegando aí, né? Acho que falta um pouquinho de. Cara, Falta um pouco de direcionamento, né? A eu gente percebe um eu, pouco. eu, eu falo, eu falo para nossa equipe que todo diamante um dia foi carvão. Que só vai dar certo após a pressão. Se não tiver pressão, fogo, vento, se não tiver pressão, se não sofrer. Esses dias um gerente meu falou, Fernão, tô indo lá no Rio de Janeiro fazer uma garantia de um produto e já vou fechar um pedido. Mas tô indo agora, tô meio cansado. Eu falei assim, brother, você tá indo de touro zero, irmão. Você tá indo de carro com ar-condicionado. Na minha época eu andava de Fiat Uno sem ar. Quando eu não ia de ônibus. Tem um amigo nosso aqui que ia de van, irmão. É, Você entendeu? é. Rapaz, eu nunca passei fome, graças a Deus. Família minha é muito, muito pobre, muito humilde, nunca passei fome. Mas sempre tive que lutar um bocado. Eu falo pra essa turma de hoje, Alfredo, que eu dobrei Marmitex. Sabe lembra a Marmitex de alumínio? Que eles nem sabem se existe, eu nem sei se existe mais. Dobrei no almoço pra comer na janta, muitas vezes. Ainda tem. Hoje até a Marmitex hoje é de isopor, É. fica quentinha. Verdade, isso aí. Mas aí tem lugar que ainda tem essa Marmitex ainda. Tem ainda. Eu lembro em Deodápolis, como eu não conhecia ninguém, os caras me davam R$ 10 pra almoçar. Imagina um cara de 150 conto, 150 quilos pra almoçar. R$ 10 não dá pra entrada. Falei assim, eu tenho que dar certo, não tenho mar de erro, então vou fazer dar certo e vou visitar as fazendas. E no Mato Grosso do Sul, a maioria das propriedades, ou era Deus, acho que era Deus, não acho, tenho certeza. Os caras me davam almoço. Aí eu pegava os R$ 10 e ia pro bar tomar cerveja à noite. Aí a Brahma era R$ 2,50, eu tomava 4. Primeiro dia eu tomei 4. Virei amigo de todo mundo. No segundo dia, tomamos 16. Começava a fechar caixa com R$ 2,50 cada um lá, pagava 3, 4 cervejas. E fui criando uma amizade que hoje, eu chego em Deodápolis, eu vou na mesma bodeguinha que tinha lá, no mesmo botequinho que tinha lá. Porque eu tenho que valorizar, eu tenho que saber de onde eu vim. Para saber onde eu estou, eu tenho que saber de onde eu vim. Isso é verdade. Eu chego em Prudente, eu vou sempre no barzinho do amigo meu lá, que eu ia quando eu ia na faculdade. Ele fala, marca aí. Eu falo, não, Du é o dono do bar. Que é bar do Buião, chama. Quando eu na faculdade eu marcava, há 3 meses sem pagar o seco, o universitário não paga a conta, né? Deixa lá, marca aí, depois paga. Pendura aí. Pendura aí. Pendura aí. No final quando eu formar, a gente acerta. É mais ou menos assim mesmo. Eu vou pagando. Aí toda vez que eu volto, eu vou lá. E eu gosto de ir nos lugares, eu falo essa frase, eu gosto de passar calçado onde eu andei muito descalço. E aí, voltando à história, na Oxen, daí eu fui pra Oxen, trabalhei na Oxen, daí chegou um tempo da Oxen que não estava me cabendo mais lá, não estava mais satisfeito. Você teve uma segunda passagem pela Datamars. Então, vou chegar aí agora. Aí o Guilhermão
O Guilhermão, ele era meu funcionário na Oxen. Daí ele virou gerente da Datamars, no Goiás. E aí, 2016 para 17, o Guilherme sai. 17 eu falo, Guilhermão, eu lembro até hoje. Nós estávamos num evento lá em Porangatu, Guilhermão. Porangatu. E ele falou, bichão, vem trabalhar comigo, te dou todas as revendas. Eu falei, uai, se dá mesmo? Dou. Saí, pedi as contas da Oxen, combinei com o Júnior, ele me liberou e fui trabalhar com cerca elétrica. Aí eu comecei a fazer bastante projeto de vender balança em plataforma, fazer consultoria de cerca elétrica em fazenda. Eu gostava da cerca elétrica. Eu entendi a ferramenta que ela era na fazenda. Uhum. E aí eu aprendi o... Na verdade, eu falo que a ocasião faz o ladrão, né? Entre eu sair da Oxen e começar firme mesmo com a cerca, eu entrei de sócio com um cara num negócio que deu errado, perdi todo o meu dinheiro ali, que era muito pouco também. E aí eu lembro um dia um cara chamou para uma consultoria de cerca elétrica. Fui lá, rapaz, foi os R$ 1.800 que mudou minha vida. Eu paguei todas as minhas contas de casa, eu tava sem dinheiro, sem nada. Ia vencer, ninguém sabia, só eu sabia. Aquele dia foi massa. Tô indo aí agora, moço. Mas quanto que é? Não é combina na hora. O cara não fala não, né? Cheguei lá, falei, dá 800 por dia aí e me ajuda com gasolina. Ele falou, não, enche o tanque lá no posto, lá pra marcar lá. Você quer pouso? Não. Eu tenho casa aqui em Caldas Novas, do meu sogro e da minha sogra. Daí fui lá e o cara falou assim, ó, a partir de hoje eu quero ser aqui todo sábado. Eu falei, opa, tamo dentro. Bora. E ali eu falei, opa, um negócio aí, consultoria. Claro. Porque vender a cerca elétrica e deixar ela lá, se não der um suporte, uma manutenção, tiver um acompanhamento, não vai dar certo. Se você não ensinar, se você Não mostrar, não não. acompanhar, não vai. E eu falava pro povo. É uma tecnologia que você tem que dominar. Você tem Falar que ter pro povo alguém aqui, para ó. fazer. Falar pro certinho aqui, ó. Cerca elétrica é um baita de um negócio. Mas tem que ter uma equipe treinada. É. Invista em treinamento. Porque se não capacitar o cara a ver o problema da cerca elétrica, A identificar, a resolver, não vai, não. e eu falo dentro das fazendas. Hoje Vai bater pino. eu tô mais nos bastidores hoje. Quem vai pra fazenda é a equipe de coordenadores nossos, que seria igual os gerentes, os regionais da época nossa da Datamars. Eu falo pra eles, cara, você tem que dar solução pra fazenda. Valfredo, nós nunca fomos vendedores, nós somos descascadores de abacaxi. Vem um abacaxizão, você tem que descascar pro cara e mostrar o lado doce do abacaxi. Mais ou menos por aí. Não tem escapatória. E aí eu virei representante da Trutest, comecei a vender. E em 2018 a Trutest veio e me convida para voltar, para assumir São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já era como Datamars já. Uhum. E aí foi um trabalho bem legal, fiquei de 2018 a 2023. Foi um momento que mudou minha vida também. Voltei para minha casa. E na minha primeira passagem, eu tive muito problema do meu jeito brutão, né? Eu entrei um pouco depois de você, se não me engano. Foi. Na Datamar. Você entrou um pouco antes, eu já era representante. Ele era representante. Comecei como representante na chegada do Ernesto. Sim. Aí eu ficava Rio de Janeiro, Espírito Santo, depois Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu lembro disso aí, lembro. E um pedaço de Minas aí, depois. E depois a beirada de Minas. Aí depois, veio a aquisição, né? E o Marcão e o Miller. O Marcão me perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, opa, como é que é? Aí o Miller me ligou e eu entrei pro time também. Cara, fiquei até o ano passado. Cara, assim, eu trabalhei a primeira passagem minha para Trutest, eu cheguei com... Tinha muitas questões pessoais, Primeira passagem minha, eu saí chateado, porque não foi do jeito que eu queria a primeira passagem minha. Por várias situações. Sim. E eu sou muito leal aos meus, eu sou muito leal. Então eu falei, não, vou sair. Tinha catado novo, uma oportunidade nova na empresa. Continuei trabalhando com o produto Trutest. Aí quando veio a oportunidade, eu lembro até hoje, começando a Copa do Mundo de 2018, o Marcão me ligou. Garoto, quer voltar? Quero. Ô garoto. Quer voltar? Quero. Abraço, Marcão! Daí ele falou assim, mas nem importou o salário?
Ele ficou meio assim, então beleza, o Miller vai te ligar uma hora. Eu lembro o dia que o Miller me ligou, eu tava na Bahia, lá na Fazenda Leitíssimo, dando consultoria também. Ele me ligou, falou, ó, monta no avião segunda-feira e vem. Ainda o Guilherme era o gerente. Não, um mês de transição pro Fernandão sair. Falou, que a gente entendeu o Miller. Vem, Vem. E vem. cheguei, cara. E cheguei e eu falei pra mim até hoje, eu falo. Dessa vez eu não vou ser tão briguento. Porque às vezes não é o que você fala, é o jeito que fala, né? É, Entendeu? Então isso aí eu aprendi do pior jeito. Eu aprendi na pele, que tinha que melhorar isso aí. E a vida é melhorar, né? Falar igual um amigo meu falou, senão não vale a pena essa passagem aqui na Terra se a gente não evoluir, exatamente, né? com certeza. Hoje a gente tem que ser a nossa melhor versão. Melhor, É, com certeza melhor do que e ontem, né? cara, foram anos lá de muito aprendizado. Montei uma equipe de representantes lá no MS, em São Paulo, Paraná, uma equipe. Tanto é que um que eu treinei lá, que trabalhou comigo, hoje é o gerente do meu lugar, que é o Arnaldo. Sim, O sim. Arnaldinho lá, ele era Recordo lá no Paraná, exato. representante nosso, virou gerente. Também eu falo também que eu tenho orgulho de falar que trabalhou comigo, foi representante meu lá na região de Cascavel, fazia um excelente trabalho. E foi muito aprendizado na Truteste. O problema meu é lá que eu sou muito família. Eu tenho uma regra: primeiro Deus, segundo família, depois trabalho. Então eu não consigo substituir essa regra, não tem como. Não Que eu dá, falo, né? o CPF não Tá muda nunca, o certo. CNPJ muda sempre, né? É. E com muito pesar, com muita tristeza no coração. Eu lembro até hoje, quando eu liguei pra pedir a conta, eu chorei no dia. É. Porque tenho um carinho, porque me sustentou entre idas e vindas 10 anos, né? Hoje Não, somos é, concorrentes, sim, mas quando me perguntam de Truteste, eu falo, baita de um produto. é. Quer resolver? Liga pra fulano, beltrano, ciclano. Que eu acho inadmissível cuspir no prato que você comeu. E se eu tenho uma Claro. qualidade que eu admiro em mim, é a lealdade. E ser recíproco às pessoas. É, mas quem te conhece sabe que a sua conduta sempre foi muito, muito certo. Isso é uma coisa que quem fala do Fernandão sabe o seu jeitão, o jeito que você conduz É, as coisas, a sua vida e tudo mais. eu lembro um dia imprudente, na pandemia, um negócio legal que eu gosto de contar aqui, eu aprendi a pescar no Pantanal, Xalana. Aí eu fui numa pescaria com os Eu me, amigos. eu me recordo numa ocasião, nós tava na Datamars. Sim, Do nada tu mandou uma foto pra mim, você tava pescando no Pantanal, não sei, Pantanal, você bicho, tinha ido pescar no Xalana, Pantanal. Eu vi e falei assim, pô, cara, você sabe, caramba, você é pescador, você não fala nada, você não avisa. Pô, minha mãe, eu gosto de pescar pra caramba, eu tenho um Instagram só de É pescaria. mesmo, não sabia Eu tenho um não. Instagram só de pescaria. Cara, os meninos da Não pandemia, movimento muito não, mas, os, pô, os eu meninos da gosto demais. pandemia, os meninos de Prudente da pandemia me chamaram pra pescar, eu fui, meio aleatório, e agora eu tô apaixonado. Acabei de fechar uma agora, primeira semana de agosto, lá no Telespires, 180 quilômetros de alta floresta. Vai ser Não, uma bacana. diversão Não, gigantesca, vai irado. O ser. Telespires tem uma diversidade, uma possibilidade de pescaria de vários peixes, Por vários. que eu É decidi muito pescar? bacana. Porque na pandemia eu vi que muita gente começou a morrer. Eu falei, rapaz, eu saí dessa vida. Porque, como eu quebrei a perna, e por causa do meu peso, sempre estourei o joelho. Então não tenho prazer no futebol. Não, não posso jogar. Sim. Sinuca e truque eu não gosto de jogar. E pra valer jogar, você tem que jogar valendo. Uma coisa eu aprendi, jogar valendo não dá certo. Não dá certo. Aí eu falei, eu só tomo cerveja. E nesse inteirinho da pandemia, ouvi uma entrevista do jornalista esportivo, ele fala assim, cara, o cara perguntou pra ele, qual que é o seu maior pecado na carreira? Ele parou, pensou assim, olhou, cara, meu pecado maior é beber cerveja, bicho. Aí o entrevistador, que pecado bom, hein, cara? Rapaz, eu me lembro numa ocasião, o primeiro evento que eu fui, recém-contratado pela Datamars. AgriShow 2018, se não me engano. Foi Você reservou 2019, 19? 19. Isso é uma história boa pra contar isso Não, aí. 2018, fui contratado em 2018. Na 2018. primeira AgriShow foi em 19. Foi o primeiro 19 stand da Tamar no Brasil. foi, então, 2019. E eu cheguei na primeira exposição, pô, já fui lá em cima, Foi na né? maior do Na Brasil, maior né? do Brasil. E beleza, pô, vai ter uma casa, né? A Datamares alugou uma casa, né? Pros gerentes, foram todos os gerentes.
Foram todos. nacionais e os regionais Isso. todos foram, nós estávamos lá. Eu me recordo, logo que eu cheguei, cara, me chamou a atenção aquele freezer vertical da Heineken, pregado de cerveja nevada, branca, de cima e embaixo. Eu vi e falei assim, ferrou. Eu falei, ferrou, eu não vou trabalhar. Rapaz, pelo amor de Deus. E aí eu vou contar uma história. Agora eu vou contar uma história. Conta. Eu não sei se foi de propósito. Todo mundo, pô, quem vai... Ah, não, separa uns quartos. Ah, fulano vai ficar no quarto tal com fulano, vou ficar no ciclano, não sei o que e tal, pá. O Marcão de cara... Não, o Valfredo vai ficar aqui comigo. Ó, o Guilherme já tá rindo aqui. O Guilherme já tá se focando de rir. Já tá se focando de rir. Rapaz, eu passei a noite toda chamando égua, rapaz. Não, você foi dormir na sala, você foi. A primeira noite eu dormi com o Marcão, cara. Dormiu na Ele numa cama, eu no outro. E à noite foi Guilherme que falou comigo. Ele falou assim, rapaz, quando ele começar a roncar, você começa a chamar a égua. Que ele para. Rapaz, a noite inteira eu não preguei o olho. Chamei égua a noite inteira. E aí o Marcão não parou. Ô, Marcão. Não parou nem um instante. Cara. No outro dia eu não aguentei. Eu falei, Marcão, vou pedir desculpa de você. Eu vou dormir, eu vou botar o colchão na sala, eu vou dormir na sala. Fui dormir na sala. Aí eu consegui descansar. Aquela feira foi bem legal. Aquela feira lá eu montei praticamente sozinha. Foi. Porque eles contrataram do Sul, não tinha equipe de marketing, tinha nada. Só recebi a ordem assim, ó, você vai e resolve, Fernando. Se vira. Falei, uai, missão dada, missão cumprida. Não tem conversa, não. Aí, até hoje eu não sei mexer no tarde Airbnb. Mas eu mexendo sem querer lá, aí falar com o proprietário. Cliquei no proprietário, a moça me ligou e eu fechei com ela por fora do Airbnb na época. Não, era uma chácara Uma bacana. chácara padrão. Irado. Por quê? Porque eu gosto, ou eu preciso das coisas muito certas. Então eu acho do mesmo jeito que nós vamos trabalhar afinco, vamos dar o sangue lá, a gente tem que dormir bem, descansar bem. Descansar bem, exatamente. Mas também eu sei também o budget que eu tinha pra gastar também. Fernando, até tanto pode gastar. É. Aí eu fiz Não, as mas contas, foi legal. fiz os cálculos, contratei. Lembra o cozinheiro que tinha lá todo dia? Tinha, Chegava churrasco. lá- Chegava, churrasco já tava... O assado já tava Tudo pronto prontinho, lá pra tudo servir a galera tudo toda. prontinho. Quem queria tomar uma brejazinha tava sempre estupidamente E gelado. eu sei da boca pequena que todo mundo queria nos eventos que eu montava lá. Aí agradeceu com o Fernando? Quero ir. Entre os caras falavam. É, a turma depois, com o tempo, eles começaram a direcionar pros regionais mais próximos, né? Isso. Eu fui realmente só em uma. Depois a direção foi mais para os eventos da minha regional, né? Espírito isso. Santo, Rio de Janeiro, Bahia e leste de Minas. Mas enfim, uma época muito boa. Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo. O Ernesto, que me convidou a ser representante. Depois o Marcão, que me colocou lá dentro como gerente da regional. E quando eu recebi a proposta, né, no meio do ano da Provaso, de vir para São Paulo e entrar na gerência comercial, foi o Marcão que eu chamei para falar e realmente eu ainda me segurei para falar. É difícil, é difícil. Eles chegaram a perguntar, na época estava com um vazio na regional do Goiás, né? Mas eu já tinha dado ok. Quando me comunicaram a regional do Goiás que teria o espaço, eu já tinha comunicado aqui a Provaso também que eu ia aceitar a proposta deles de vir para cá e tal, de assumir, né? Uma empresa fantástica que eu conheço há muitos anos também, o Grupo Provaso. Sempre fui representante deles no Espírito Santo e aceitei o convite, vim para cá. Tenho um orgulho muito grande de estar ajudando essa grande empresa aí nesse novo trabalho, nessa expansão, nessa reorganização. E é muito bacana, uma empresa que é da década de 70, pioneira na produção de fertilizantes orgânicos, classe A, produto top, entendeu? No mercado, uma empresa familiar. Um abraço ao seu João, ao Beto, que é hoje nosso diretor comercial. E assim, é muito bom. Tô gostando demais. Todo mundo me pergunta, rapaz, você tá adaptando do litoral vindo pro interior de São Paulo? Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, tô apaixonado com isso aqui. E só de poder andar na rua com o chapéu na cabeça e o povo não olhar achando que você é de outro planeta,
Eu tô feliz demais. Bom, que bom, que bom, que bom. Meu irmão, me diga agora. Você se desligou e depois E aí, você não entrou direto não, eu na fui Animaltag. convidado para assumir a gerência nacional de uma empresa do Rio Grande do Sul também de coxos. Coxos móveis. Eu me lembro, uma estrutura bem moderna, Cara, eu falo que interessante, foi um dos dinâmica, melhores né? produtos que eu trabalhei. Foi a Triber. Triber, Triber, lá bacana. do Rio Grande do Sul também, o Evandro. O Gauchinho veste pesado em tecnologia, engenheiro. E começamos um trabalho de estruturação da equipe no Brasil, de mudança de cultura. Você chega na empresa novo, no cargo de gerência, de gestor geral comercial, você, a, a priori você quer mudar tudo, né? Você É, quer chegar mudando tudo. Você sabe que não é assim, é cultura. E cultura de uma empresa, ela foi construída em anos. exato. Mas foi bom o começo. Começamos a trabalhar, começamos a fazer algumas coisas, abrir representantes do Brasil, mudar a estrutura, criar novas estruturas. Foi bom. Mas com 1 ano e meio, eu estava num evento em Ribeirão, eu voltando. Em junho de 2024, o dono da Animaltag me liga lá de Portugal, que nós temos hoje uma fábrica em Portugal, me convidando para assumir a diretoria nacional da empresa. Eu falei, uai, como assim? Como que é o projeto? Como é que é? Me Me conta. conta, como que é? O que eu tenho que fazer? Não, Fernando, você tem que pegar a equipe comercial, treinar e capacitar ela. Fazer tudo que eu sei que você faz. Eu falei, uai, deixa eu pensar. Daí eu pensei. Tinha um contrato com a Triber, um contrato. Os amigos meus falaram que era contrato de jogador, com cláusulas, tudo. Foi bem feito o contrato. Aí conversei com o Evandro e acordamos o distrato certinho, bonitinho, e fui para Animal Tag. E agora eu tô conseguindo colocar em prática muitas coisas que eu aprendi nessa história toda, nesse tempo todo. Que Desde bacana. pequeno, desde seminário, desde gerente, de trabalhar no banco, foi pouco tempo mais trabalhando no banco, desde trabalhar na Trutest 10 anos, trabalhar como representante do representante, porque eu conheço todos os lados, Alfredo. Exatamente. Eu fui o representante que me davam a tabela de preço 10% e um Deus abençoe, mas 100% do meu de representante foi assim. Fui gerente de revenda, então eu comprava dos fornecedores. Eu sei como que um gerente de revenda Sim, se comporta. Fui o gerente regional para contratar o representante. Então eu tive todas as fases do negócio. sim. Trabalhei com todos os produtos quadros da pecuária. Faltou trabalhar só com adubo só. Trabalhei com genética, trabalhei com nutrição, trabalhei com semente, trabalhei com medicamento e Com com sêmen. A que é genética, a genética. genética. E tecnologia, que foi outro teste. Então eu peguei um pouquinho de cada um e fui construindo o Fernando Custódio, e tentando sempre trabalhar na parte do temperamento, do lado reativo meu, inteligência emocional que fala. Isso é muito difícil, cara. Isso aí é um É, trabalho constante, isso aí. Mas uma coisa eu aprendi na vida, Alfredo, estamos numa época de muitas questões pessoais. Mas uma frase que eu levo para mim, que eu aprendi isso com um professor do seminário. O humilde nunca se sente humilhado, mas o egoísta sempre se sente ferido. Isso com certeza. eu escrevi isso em capa de caderno para decorar isso aí. É E verdade. outra coisa que eu aprendi também. O que é status? Comprar algo que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para agradar quem eu não gosto. Você entendeu? Essas coisas vai encaixando na atual sociedade. Você vê grandes negócios, não deu certo por causa da vaidade do cara. Sim, Eu e com o Guilhermão certeza. estávamos Claro. conversando ontem. Ah, tal projeto não deu certo É porque um ia verdade. ganhar e o outro queria ganhar, e daí um destruiu o outro. É, Começa uma sociedade, um destaca mais no comercial, o outro destaca mais no financeiro, mas uma vez tem um ciúminho do outro. Então, a equipe nossa, é verdade. como que é o nosso time hoje? Eu montei um time assim, montei um time de xadrez. Eu tenho o rei e a rainha, eu tenho os bispos, tenho os cavalos e tenho as torres. Explica. Cada um na sua função. Porque eu preciso de um cara que seja reativo e agressivo, como eu. Parecido comigo, do jeito dele. Eu preciso de um cara que seja mais racional e centralizado e mais amoroso. Eu preciso de um cara que seja mais sentimental e mais comercial. E eu preciso de um menino que vai aprender tudo dos outros e vai ser o futuro, às vezes, o melhor ou um dos melhores. Sim. E ainda preciso do boleiro ainda. Não tenho boleiro ainda. Eu quero jogador de bola agora.
que é o cara que joga em todas as áreas. Sim. É bacana quando a gente tem uma vivência dessa de vários posicionamentos no campo, vamos dizer assim, porque a gente entende as necessidades de cada um, né? Aonde dói, às vezes, no representante, aonde dói no gestor também, porque não é fácil fazer gestão hoje. Mas é bacana que quando você tem a liberdade de fazer do seu jeito, na maioria das vezes, a gente, por experiência e sabendo através de erros e acertos, ou de experiências de amigos, de companheiros de trabalho, a tendência da gente acertar, a tendência é muito maior. Agora, a venda é uma arte, né? É uma A arte. venda é uma É arte. uma arte. Venda é uma arte. Assim, o que eu aprendi... Aí eu vou te perguntar, Pergunte-me. que que, o, quais as qualidades devem ter um bom vendedor? Eu costumo dizer que o bom vendedor ele vende tudo. Basta ele conhecer o produto que ele está vendendo, conhecer o mercado, né? E conseguir ter a capacidade de encaixar isso aí da melhor maneira. Claro, entregando sempre uma solução através desse produto. Mas o que tem que ter um bom vendedor? Um bom vendedor tem que ser uma boa pessoa. Uma pessoa honesta, de família, treinada, estudada, educada no berço. No berço o mínimo da educação. E entender de pessoas. Entender, ler. Você tem que saber ler. Eu falo para os meninos, cuidado comigo, que eu vejo o seu futuro. Eu sei que você pensou no café da manhã hoje. Quando você entende fazer a leitura do ser humano, eu lembro uma frase, lembra do Diegão, que trabalhou com a gente lá de Santa Catarina? Um abraço, Diegão. Lembro. O Diegão falou assim, Fernandão, todo cavalo chucro tem um lado certo de montar. É. Eu não sou pai ainda, mas eu sei que um pai que tem vários filhos, cada um ele cria de um jeito, não são todos iguais. Sim. Você tem que entender. Ter a leitura de cada um, Tem que né? ter a leitura. Eu falo pros caras que eu chego num lugar, porque você vender pra um cara que veio comprar de você é uma coisa. Você ir até a fazenda do cara, na casa do cara, e vender, você tem que ler o cara em 20 segundos. Não é fácil. Não é fácil. Isso é o quê? Isso é aprendizado, Fernando? Hoje você Isso tem... é uma somatória, né? É uma somatória. Você se treinou para isso? Ou foi Treinei. no dia a dia? Não, o que me treinou isso foi a igreja. Pastor evangélico tem uma habilidade de ler pessoas muito grande. É mesmo, Fernando? Muito grande. A leitura, o sentimento. Porque assim, tem, como tudo na vida, tem os bons e tem os ruins. Sim. Mas quando você tá com um pastor, um apóstolo, com um cara que entende de pessoas, ou com um padre que tem a sensibilidade de entender a sua comunidade, ele lê e tira o melhor dos seus. Eu recentemente estava conversando até com um amigo em comum nosso, o Joab. E quando eu comentei com ele, né? A gente conversando sobre gestão. Aí ele falou, Alfredo, gestão de pessoas. Mas muitas vezes você não é tão simples assim. Gestão de pessoas, tá? Mas como é que faz? Como é que faz isso? Alfredo, uma frase que resume tudo isso aí, assim, ó, que eu uso há muito tempo. O homem com paciência e experiência, ele é imbatível. Gente, eu não vi esse podcast, não. Eu vi isso no filme da Marvel, viu? Não, De um vilão da Marvel, eu vi isso. E Não, realmente, mas é verdade. se você parar pra pensar, você parou pra pensar, eu sei quais são os possíveis, você tem que ler as entrelinhas. Eu gosto muito do futebol. Eu sou fã do Tele Santana, mas quem foi o melhor técnico que eu vi foi o Luxemburgo. Uhum. Ele entendia o jogo no meio do jogo. No meio, assim, no meio do campo, ele mudava o jogo. Num sinal pro cara mudava o jogo. E eu lembro que eu assisti um filme de futebol americano. Aí tem greve no futebol americano, tem greve dos jogadores profissionais da liga, da NFL, sai tudo, daí eles contratam os jogador ruim de segunda divisão. Aí eles estão lá difícil para ganhar o jogo, daí tem uma reunião do presidente, do técnico com a equipe. Aí um fala, qual que é o seu medo? Meu medo é esse. Qual é o seu medo? Meu medo é aquele. O que marcou eu, quando é o Keanu Reeves que fala ainda, meu medo é areia movediça. Aí todo mundo, como assim areia movediça? E quando você sabe que você tá nela, você tá quase na cabeça já afundado.
Então, ter percepção, ter a paciência do tempo. Porque o nosso tempo é um, Valfredo. O tempo de Deus, o tempo das coisas são totalmente diferentes. Nós somos muito imediatistas. É. Um bom vendedor tem que aprender a ouvir. Um dia um velho me falou, Fernando, você tem 2 ouvidos e uma boca. Algum motivo tem, não sei qual que é. Isso é verdade. Isso é fato. Aí um amigo meu me falou, Fernandão, você tem 2 ouvidos e 2 braços, só uma boca. Qual que você prefere usar mais? Aí você vai construindo um castelinho. Castelinho. Qual que é o problema de você contratar um vendedor que já é formadão na área, já domina tudo já? Ele vem cheio de vícios. Sim. Eu prefiro contratar. Só contrato tubarão se eu sei dominar ele. Prefiro contratar uns peixes menor para mim ensinar o caminho para ele. Fala uma linguagem sua, só piloto o cavalo, só monto em cavalo top só, se eu consigo trabalhar na rédea com ele. Senão eu vou andar com o pé durinho lá e fazer ele ficar bom. Sim. Então, igual Eu ia te fazer essa pergunta e você acabou respondendo. você entendeu? Porque eu lembro até hoje. Cara, não adianta você dar Ferrari pra um cara que não sabe dirigir. Isso é verdade. Não adianta botar uma Ferrari no estrada de chão, né? Não adianta. Então é paciência e experiência. Paciência e experiência. Aprender a falar não. Às vezes, na ânsia de vender, o vendedor promete coisa que ele não vai cumprir. Aí não dá. Na ânsia de vender, ele começa, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo lá, e não faz. E a venda é o menor da história. Porque você tem que vender, faturar, entregar, o produto funcionar, você fazer a pós-venda. E eu falo para minha equipe, venda boa é quando o cliente indica 5 amigos. Isso é uma venda boa. Sim. Porque você convenceu, você mostrou, convenceu, deu resultado. E... Ele se sente seguro. E 90% das minhas vendas, os caras que compraram de mim. Ah, Fernando, você ficava sentado esperando? Não, eu conquistava a confiança deles. Eu já tive cliente que pegou o telefone assim, Fernandão tá indo aí. Ele é bruto, ignorante igual uma morsa. O que ele falar, você faz, que vai dar certo. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 vezes. Foram várias vezes. Hoje, vivemos uma sociedade que o cara combina, mas não cumpre. É difícil mesmo. E entender pessoas é só o tempo vai demonstrar. Porque hoje tá fácil criar um personagem. Tá fácil sorrir pra você. Ainda mais com tudo que a gente vê no dia a dia, com redes sociais, com mídias. Você acessa muitas vezes uma página. Hoje você não sabe o que é realidade, o que não é. O que é IA, o que não é. Não, mas Então, eu ainda assim, falo pior ainda. Tô nossa, falando de 20 anos atrás. Numa entrevista, a entrevista do cara é muito boa. Não vamos ver no dia a dia. No tato com as pessoas é difícil. Entendeu? Sim. Eu gosto muito de usar o futebol como exemplo. Um jogador muito estrela chega num time de mediano, se ele não for um cara resenha, um cara que é agregador, ele mata o time. E time bom consagra jogador ruim. Porque perto dos bons, você fica melhor. Com certeza. Agora, time ruim destrói jogador craque. Com certeza. Então, a paciência, a experiência te leva ao equilíbrio. E o equilíbrio é uma coisa que, cara, é quase impossível, porque é o dedo, o equilíbrio é o dedo assim, o dedo aqui, Você chegou aqui, daí você quer chegar aqui, daí você vai resolve aqui já tá baixo. Aí você resolve aqui já baixou um pouquinho. Assim é o equilíbrio, você vai buscando o equilíbrio sempre. Eu falo, sempre cercando o frango. Você tem que cercar o frango. Quando você cerca o frango, ele não foge. Cara, eu sou muito 880, eu venho trabalhando assim, vocês que convivem comigo sabem. Eu tenho trabalhando esse equilíbrio, porque assim, as coisas não são tudo pra ontem. O Guilhermão falou uma frase ontem, o Guilhermão falou uma frase pra mim, Fernandão, eu tô aprendendo que não é responder rápido, é responder o certo. E isso eu trabalho isso comigo vai fazer 5, 6 anos. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu demorei, eu durante um período da minha vida eu tinha mania de ser imediatista. Eu respondia, eu queria ser o primeiro a responder, eu queria
Tá respondendo sempre aos questionamentos, às vezes de cliente ou até mesmo me recordo no meu início na Datamars. Eu queria estar sempre pronto, né, para mostrar que você está pronto, você está sempre disponível. E por algumas vezes eu via que você, pô, respondi, pô, mas caramba, respondi errado, tá errado. Aí numa ocasião o Marcão me falou assim, Alfredo, não precisa ser rápido, mas não se corrija depois. Ele falou, não seja tão rápido e também não se corrija depois. Ou seja, responda com calma, mas da forma correta, da Eu, forma certa. eu Uma pergunta. pergunte. Acabou que eu te apresentei como diretor da Animal Tags e me fala um pouquinho da Animal Tags, meu Deus do céu. O que que vocês levam ao mercado? A Animal Tag, ela é uma empresa. Eu me lembro de duas coisas porque foram pedra no sapato um período, brinca e balança. Brinca e balança. A Animal Tag, a especialidade dela, sim, maior no Brasil, na América Latina e na Europa, Foi minha pedra no sapato um período. é microchip PET. Isso aí no Brasil tem um Sim. share muito grande, em Portugal também. E aí, a equipe anterior a mim, a nós, né? Uhum. Reformaram a fábrica de brinco toda da Animal Tag. Então, Aqui no Brasil, aqui no Brasil, em São Carlos. São Carlos, certo. Reformaram a fábrica. E nesse interim, quando eu cheguei, aí o proprietário, o Carlos, investiu mais na fábrica ainda. Então já tá robotizada. Então melhoramos demais a qualidade dos brincos. Qual que é o problema nosso que nós tivemos? Eu falo problema, a situação, nós trocamos o pneu com o carro andando. Aí teve intempéries nesse interim. Sim, Como é uma empresa familiar, ela está investindo começou agora a investir em marketing agora. Que precisa apresentar. Cara, teve problema? Todo mundo teve problema. claro. Todas as empresas que eu trabalhei tiveram problemas. Agora, quem resolvia eram poucas. Sim. E uma coisa, eu sou bom. O Guilherme brinca comigo. Rapaz, dá um pepino pra você descasca. Dá um abacaxi, você descasca. Eu sou bom pra confusão. O Guilherme sempre falou. Guilherme, minha esposa, os amigos meus de Prudente. Fernando é moldado no caos. Ele descansa no caos. Você pode dar a confusão que for, irmão. Porque eu fui criado, meu, no meio do caos, com um monte de gente, família muito pobre do interior de São Paulo, assim, ó. Tudo muito grita, fala alto, e rolo e confusão. Então eu fui, não sei. Deus me preparou. Hoje eu entendo que tudo que eu passei nessa vida toda, sempre, Aprendizado. sempre sofrendo, velho. Sempre na dificuldade. Eu falava assim, Deus, uma hora não vai dar certo esse trem, não. Mas, É, mas aí falam, tem o Self 1 e o Self 2, né? Que é o anjo e o diabo, né? Vinha um e falava, pô, não vai dar certo. Aí vinha o, calma, seu tempo paciência. vai chegar. Isso aí. Calma. Aí vinha um do nada e falava assim, Fernandão, às vezes você não estava preparado para assumir esse cargo naquela época. Às vezes você não estava capacitado. E realmente eu sei que eu não estava. Sim, Porque hoje eu tenho 70 famílias ligadas ao meu comando. sim. Então, daí eu pego um coordenador de um lugar, o cara tá com um problema de família, eu tenho que ajudar ele a resolver, eu vivenciar isso com ele. Ah, Fernando, você não pode ser esponja, eu tenho que ser esponja assim da minha equipe, porque eles têm que ter algum lugar para ter abrigo. Sim. Claro, você tem que ser esse cais, né? Você tem que ser, de certa forma, o porto seguro dessa Aí, de turma novo, toda. É gente que depende financeiramente das suas e decisões. eu falo para minha equipe, quanto maior o seu cargo, quanto maior a sua função, maior as suas responsabilidades. E os Claro, problemas serão maiores também. sim. E se tiver um tombo, vai ser muito grande. Então cria um alicerce, vai criando suporte, vai criando bases. Não seja centralizador, saiba delegar, ensina. Qual que é o problema hoje, tanto na fazenda, quanto no comercial, quanto na fábrica? A pessoa contrata o ser humano, tá aqui, ó, sua função é essa. Mas não investe um tempo para treinar o cara. É. Hoje nessa sala aqui, estamos em 4 aqui, né? Tinha mais uns 5. Se tiver um salário aqui de 35 mil dólares, tem que falar, vou arriscar, inglês fluente. Será que alguém conseguiria a vaga? Fluente, não tem tempo, tem uma reunião amanhã em Bangkok para dar um treinamento em inglês. Não. Eu passei por isso. Em 2015, uma empresa veio, Fernandão, salário X, na época eu estava na Oxy. Mas semana que vem você tem que estar em Bangkok para dar uma palestra do nosso produto.
e inglês fluente. Eu falei, obrigado. É, Sorte não existe. É a competência somada com a oportunidade. com certeza. Se você não estiver Isso aí. preparado, se você não estiver capacitado, não vai dar certo. Agora, uma coisa que não tem como dar errado é quando você pega maluco, Valfredo. O maluco, você pode falar o que for, ele enfrenta, ele faz. Se ele não sabe falar, ele aprende. Minha equipe é feita de malucos. Sério, é tudo maluco, tudo psicopata, irmão. Olha só, como é que. Imagina um gerente. Sério. Cara, você fala pros caras assim. Esse é o Fernando. Eles falam assim pra mim, Fernandão, se eu fizer assim, eu falo assim, bichão, não vai dar certo. Ele falou, Fernandão, o quê? Não vai dar certo? Você tá falando isso pra mim? Pera aí então. O cara vai lá e faz dar certo. É. Aí tem um cara que eu falo assim, ó, você não vai dar conta. Eles falam, abençoado, não vou dar conta. Pera aí então. Falei, bichão, cara, eu precisava disso aqui, velho. Daí com o outro, cara, eu precisava disso aqui, isso aqui tá me matando, me judiando. Pera aí, Fernandão. Pera aí, você tá sofrendo? Pera aí, eu vou resolver. Peraí que nós vamos lá. Então você tem que pegar cada um. Porque no xadrez, você conhece os movimentos do xadrez? Não, mais ou menos. A torre, Não, ela vai não. só em linha reta. Ela vai Eu pra conheço- frente, eu conheço um ela vai pouco. pra frente, pra trás e pra lateral, só em linha reta. O cavalo, ele corta em L, sempre em L. Sim, O bispo é em diagonal. sim, Olha só o tanto de função. sim. A rainha vai pra onde quer e o rei vai pra onde quer, mas de casinha em casinha. Você entendeu? E todo mundo, a função de todo mundo é... E o peão pula pra frente e come pro lado. E cada um, a função dele é proteger o rei. Eu falo pra minha equipe, nós temos que proteger a Animal Tag. Eu falo brincando pra equipe, a Animal Tag é a nossa vaquinha, ela tem que dar leite. Se ela estiver bem, estiver saudável, todo mundo vai estar saudável. É isso aí. Então, voltando à sua pergunta, Animal Tag, o Carlos começou em 2013 com ela mesmo. Ele tinha um outro sócio, produzia balança para outras empresas do mercado. E ele quis crescer na pecuária. Eu acredito que seja uma paixão dele. O Carlos é engenheiro, é de São Carlos mesmo. Deu aula numa escola técnica de São Carlos. É um cara muito diferenciado. E aí, quando eu vim, o primeiro cara que eu liguei, Guilherme. Falei, Guilhermão, tô assumindo a diretoria da Animal Tag. Quer vir? Sabe qual foi a resposta dele? Quero. Mas não vai apertar o salário? Ele negocia. Ele tava trabalhando na Datamars. Sim. Tava gerente ainda. A coisa que depois teve mudança lá, Aham. mas eu já tinha feito a proposta já. Sim. E com a vinda do Guilherme, nós começamos a mexer na balança na empresa. Hoje a balança está ficando quase no ponto que a gente quer. Fizemos uma grande contratação agora, 2 grandes contratações para o corpo de engenheiros da fábrica. Isso vai ser notícia daqui uns dias. Cara, para mim, é o cara que mais entende de balanço no Brasil na parte de assistência técnica, de planejamento, de hardware. É isso aí mesmo que você Não pensou. vou contar. É isso aí que você pensou mesmo. O cara, assim, pensou em balanço, em abrir uma balança, em mexer, em montar e desmontar. Esse cara é o melhor do Brasil. Não conheço ninguém Sim. melhor que ele. No Brasil, não. Em outros países, pode ter. Uhum. Ele era respeitado no mundo todo. Sim. Tivemos uma habilidade de negociar, de contratar, de trazer. E porque nós vamos ter, pode escrever, pessoal, a melhor tecnologia brasileira, feita no Brasil. Não tem nada de vir de fora, não. Não tem nada de adaptar produto no Brasil, não. Brasileira, construída em São Carlos, na capital da tecnologia do Brasil. Para nós oferecermos no mercado brasileiro. Bacana, nós estamos falando, gente, de tecnologia pecuária. Nós estamos falando de um sistema de gestão que hoje é fundamental para quem quer ter eficiência, produtividade, né, e utilizar das tecnologias, tanto do brinco eletrônico, comunicando com a balança através do bastão de Bastão leitura. eletrônico, tudo. Então, assim, gente, isso é uma coisa que não tem volta. Isso é gestão. Isso não tem volta, isso é gestão. Hoje, se você imagina um ambiente de fazenda sem gestão, meu amigo, você tá num barco à deriva. Valfredo,
Cara, nas andanças aí, tempos atrás eu fiz uma reunião com o pessoal de software. Tá entrando, tá bastante, o Brasil, graças a Deus, esses hubs, um monte de, Sim. de software. E o cara veio com um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu falei, peraí. Pra que você acha que serve esse software seu na fazenda? O cara usar o software, que ferramenta que ele precisa ter para inserir os dados aí? Vai, Fernão, tem que ir lá, filmar ele, né? Tirar foto, contar. Eu falei, beleza. Como você vai fazer isso aí? Qual vai ser o modus operandi? Me explica. O cara não sabia explicar. Eu falei assim, ó, cara, sem balança não existe pecuária de corte. Impossível. Não existe, você não consegue mensurar. Não dá. Como que eu vou pagar, não sei se é um ou dois ou três reais no quilo de uma ração para dar para um boi e não saber quanto que ele tá me dando de retorno? Claro. Entendeu? Se nós colocarmos aqui no coxo, nós aqui, o que vai dar lucro sou eu. Eu tenho uma conversão muito melhor que a de vocês. Entendeu? Então, é inadmissível hoje uma fazenda sem uma balança no curral. Curral, mangueiro, depende da região. É inadmissível. E quantas fazendas no Brasil hoje tem balança eletrônica no curral? Imagina, o cara tá lá, você tem que embarcar 1.000 boi amanhã. Tem que pesar o boi e o patrão fala assim, ó, bichão, eu quero o peso certo que eu tenho que do dinheiro tal. O cara na balancinha mecânica lá no dedinho lá. 3, Nossa 4 Senhora. minutos, ó. Pelo amor de Deus. Sem precisão nenhuma. Dias. Entendeu? Sim. Então, se não mensurar, não pôr na caneta e com os custos altos hoje. E não adianta, e também não adianta também comprar a melhor balança do mundo, gente, comprar a melhor tecnologia do mundo e não ter pessoas. Não ter Tem que ser capacitação de gente equipe. treinada para poder operar, né? Tem que capacitar a Capacitada. equipe. Ninguém quer gastar com o cara lá treinar a equipe. É, Rapaz, verdade. o cara tem família lá na fazenda. Como que é a criança dessa família que tá lá? Como que é a esposa? Como que é o suporte que dá? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu falo pra minha equipe, gente, não vamos inventar a roda. Vamos pavimentar o caminho dela. Vamos fazer o básico Sim. e velho arroz com feijão. Sim, sim, claro. Sabe, porque eu tenho uma frase que eu uso desde quando eu sou pequeno. Gente feliz não enche as paciências. Quando o cara tá feliz, Alfredo, ele não te incomoda. Pensa um amigo que você tem lá do nada. Vai lá no seu laço, lá na sua pescaria. Um cara chato, só reclama, só reclama. Você quer ficar perto dele? É claro. Agora, um cara É. tá feliz. O cara acorda assim, nossa, tô feliz. Astral, né? É outra coisa, a coisa muda, né? Energia E tem positiva. pessoas que chegam no ambiente, ele domina o ambiente sem fazer nada. É, Você fala assim, que satisfação tá com esse cara, bicho. E tem é pessoas que verdade. chegam no ambiente e carregam toda a sua aura, toda a sua energia. É E verdade. se você não estiver preparado, não vai. E voltando a Animal Tag. Então, o projeto nosso é de expansão grande. Estamos agressivos no mercado. Estamos hoje com 4 coordenadores, que seriam, na época, nós da Tamar, gerentes Os regionais. gerentes E eles regionais. estão contratando representantes em cada Aham. região. Agora nós vamos entrar com um trabalho de marketing bem legal agora, esse ano. E por quê? Qual que foi na reunião nossa de planejamento? Só pedi isso só pro proprietário da empresa. Temos que fazer coisas diferentes para obtermos resultados diferentes, que é a frase de Einstein. Sim, Impossível ter resultado diferente fazendo as mesmas mesmas coisas. coisas. Sim. Então ele parou, pensou, já procurou uma equipe de marketing para trabalhar, para divulgar a empresa. É, eu falo que eu conheço um monte de diretor nacional aí. Conheço um monte, diretor, gerente nacional, conheço um monte. Agora eu quero que você ache um que vai bater porteira com seus coordenadores, com seus gerentes regionais, com seus representantes. E eu faço isso. Minha equipe pode falar o que for de mim, mas eu zelo pelo exemplo, eu dou o exemplo. Não, eu não duvido disso não, porque eu sei que você é do campo mesmo. Por E mais que você fala, não, eu tô deixando mais por conta do pessoal, eu tô mas eu mais não dou na conta, eu não dou gestão, mas eu conta, eu não sei dou que conta. as lombrigas não te Não deixam quieto, deixa. você gosta de viajar, você gosta da Cara, estrada, isso é característica da gente que se fez praticamente como representante, abrindo porteira mesmo, e e uma frase não que eu tem aprendi com o jeito. Ernesto. Abraço, Capagato. Ernesto é Capagato, viu? Veterinário é um parceiro nosso. Que ele me ensinou. Aô, Netão! Quanto mais cabra, mais cabrito vai ter. Um cabritinho com 3 cabras lá vai dar 3. Um cabritinho com É, 10. Então,
O negócio é você... E não precisa ter pressa. Lembra? Experiência e paciência. Dê o passo conforme a sua perna aguenta. É isso Se aí. você fizer isso aí, ninguém te segura. Minha esposa fala, amor, eu gosto quando você entra na sua velocidade de cruzeiro. Eu falei, que velocidade de cruzeiro é essa? Quando você senta aqui, só abre sua cervejinha e começa a ligar para esses meninos e começa a perguntar. E quando um às vezes te magoa com alguma situação, o outro já te alegra e você mantém o padrão. Eu falo, amor, isso foi tempos e tempos de treinamento. É. O Guilherme fala. Quem me conhece fala. Quem me É conhece fala. ser, Que o Fernandão de é ser o 2013. esponja. É Fernandão ser o de 2000 esponja, né? o Fernandão de 2013 não tem nada a ver com o Fernandão hoje. Mas eu quis mudar. Eu não perdi a minha essência. Sim. Mas eu escolhi Mas isso as, é as bacana. batalhas que eu ia guerrear. Isso é bacana, porque você se autoavaliar e você ter a capacidade e a humildade de saber, não, eu preciso me corrigir, eu preciso me policiar nisso e nisso, para eu me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Isso é bacana, cara. Você está de parabéns. Uma coisa, nós já estamos chegando mais ou menos, Alex, já estamos chegando nos nossos horários. Eu sei que se deixar, Deixa, vai longe. a gente vai longe, mas você Vou deixar já. um pouco para outra visita, né? Vamos deixar para a próxima Para oportunidade. aquele Com certeza projeto, você para vai aquele projeto voltar. Praia Grande nosso, que nós vamos ter. Calma que nós temos um projeto itinerante aqui que nós vamos lançar já já junto com o Alex Que aqui. legal. Mas Fernandão, eu vou pedir para você, se você tivesse a oportunidade de refazer a sua vida, o que você mudaria? Cara, faça a pergunta para mim toda viagem minha. Eu teria me formado na faculdade no tempo certo. Tempo certo. Era uma coisa que eu mudaria na minha vida. E teria só isso, só. Teria emagrecido mais cedo. Teve uma época que eu É. emagreci, fiquei top. Depois engordei Não, mas demais. pô, mas tu tá bem pra caramba. Não, Agora você tá se controlando. sim, mas são coisas que mudariam hoje a história. Sim, você Só cuidaria disso Cuidaria disso da saúde. há mais Porque, tempo. cara, eu cheguei. E a breja? Não, Cara, a breja então, não parou. A breja não parou, não não. parou, não. Vou te contar uma coisa, eu sou bariátrico. Isso para todos os bariátricos, ó. Ah. O Guilherme viu, o Guilherme falou: como você emagreceu? Você não parou de beber? Eu falei, eu regulei as vitaminas. O bariátrico não vai no médico, o bariátrico não cuida das vitaminas, não faz exames periódicos. Aí você vê um monte de bariátrico passa mal. Uhum. No momento que eu regulei as vitaminas, comecei no médico, fui no nutrólogo. Ah, você tá usando Monjaro? Não, não tô usando Monjaro. Tô querendo usar, mas não usei ainda. Mas como você perdeu 14 quilos em um ano? A diferença é que perdi em um ano. O brasileiro quer perder 14 quilos em 2 meses. Em 2 meses, exato. Aí Entendeu? rebenta, aí desregula tudo. Aí você Entendeu? não dá. Hoje eu tô. Porque na minha cirurgia eu não produzo vitamina B, complexo B e nem D. Tem que repor sempre isso aí. Então, Olha saúde. Estude, faça faculdade. Estude, faça faculdade. E tente fazer sempre melhor. Se eu fosse para mudar, eu teria me formado antes. Teria adiantado alguma coisa na minha vida. Bacana, mas Mas valeu a com pena. certeza os Mas valeu a resultados faz parte do jogo é muito legal te ver aonde você tá, meu irmão. Agora uma mensagem pro pessoal de casa, pra turma que tá te assistindo, sua família, seus familiares, companheiros de empresa. Manda uma mensagem pra turma, dá um conselho pra galera, pros mais jovens. Agora é com você. O que eu posso falar para os mais jovens não escute conselho de todos. Não escute. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Busque andar perto dos bons. O É isso inteligente, aí. para resumir, o inteligente aprende errando. O sábio aprende com o erro do inteligente. Se a pessoa, o jovem, conseguir entender isso aí, porque se nós pensarmos, muitas profissões estão acabando. É. Hoje não tem mais capataz fazendo para contratar. Cerqueiro, então, nem vamos falar. Na cidade, pedreiro, tá acabando cada dia que passa. Entendeu? É verdade.
Então, Se a gente for falar aqui de 2 temas que vão gerar muito assunto e pano pra manga, é força de trabalho, mercado de trabalho e sucessão. Pelo amor de Deus, mas não vamos encerrar o assunto aqui agora. sim, Pode sim. continuar. Sim, Pode sim. continuar. Para resumir, o inteligente aprende errando e o sábio aprende com o erro do inteligente. Para minha família, eu quero agradecer, porque me deram o apoio que podiam me dar. Todo mundo dá o que tem. Tenho que agradecer a minha esposa. A gente tem como emocionar, né? Não, certo. Bacana. Eu recordo a dificuldade que você teve quando você desligou da Datamar, justamente por dificuldade de distância, muita viagem e tudo. E eu imagino, eu também passei, a gente passa, né, por momentos A vida, né? difíceis, mas eu imagino o tanto que emociona, né, quando a gente recorda isso aí. E principalmente agradecer meus gladiadores, que é a minha equipe de coordenadores. Bacana, ó, Guilherme! Tá Aí, aí a ó, máquina. Guilherme tá aqui, ó. Fen- Máquina! Fenômeno do Goiás. Fenômeno! Rapaz, eu falo que eles são loucos, são psicopatas, porque os gladiadores, para entrar lá em Roma, lá para guerrear, tinham que ser loucos mesmo. Não podiam, É, não pode ser normal, não. Uma imagem que mudou minha vida foi o cavalo amarrado na cadeira. Você viu essa imagem já? cavalo Um cavalo não. parado no boteco, o cara amarrando uma cadeira de plástico, o cavalo. Quem tem mais força? A cadeira de plástico ou o cavalo? Ah, claro. É dominação, né? Ali é o domínio, né? É Entendeu? você treinar, ensinar Eu lembro, e ter eu lembro em 2001, eu fui na controle. casa de um primo meu, ele era vendedor, ele tinha uma casa, uma mansão. Eu falei, como que faz pra ser isso? Ali virou a chave. Todo mundo foi contra. Minha família toda foi contra, os amigos. Não, você tem que ser CLT. Eu falei, não, você é vendedor. E deu certo, E hein? deu certo, por incrível que pareça. E deu certo. Meu amigo, muito bom receber você aqui, Fernando Custódio, um parceiro de longa data que a gente está tendo a oportunidade de reencontrar nesse episódio podcast. Meu amigo, muito bom te ver, sucesso, Deus abençoe você, sua família e seu time de gladiadores. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar várias vezes. Te surpreendi! Nós vimos conversando, trocando ideia esses dias para trás, aí falando de trabalho, de negócio e tudo. A gente tá montando equipe Você pro lado de aproveitou cá o meu também. momento da sexta-feira à Aí eu noite, falei né? assim, ó, na hora que você estiver passando pro lado de cá, vamos contar a sua história aqui na nossa bancada do Agronegócio Você pegou eu do Podcast. lado sentimental, você pegou, bichão. Sexta-feira à noite, pô, pegou eu. Ah, bacana. E a hora que você aceitou, eu falei assim, opa, beleza. Maravilha, maravilha. Bom demais. Obrigado, meu Eu irmão. queria te dar parabéns pela Que bom. iniciativa de ter mudado, de ter investido na sua carreira como porque ser gerente regional é uma coisa, ser gestor nacional é outra pegada. É, A responsabilidade é muito maior. sim. Eu achei que você ia abandonar o projeto de podcast e continuou. Você se adaptou à mudança. É, Isso a é para gente- poucos. é. Parabéns. E você é um cara sensacional. Eu falo que quem não gostar de você é ruim. Você é um cara, puta cara do bem, Não, bicho. que bom, obrigado. Obrigado, Fernando. Eu conversei muito com o Beto na hora que a gente conversou sobre essa transição, né? Eu falei, pô, Beto, eu queria poder continuar e tal. E ele incentivou na mesma hora. Ele falou, não, rapaz, você vai gravar lá. Pronto. Aí eu, caramba, rapaz, olha só que bacana. Olha o mar de possibilidades que a gente vai ter de conteúdos aí para poder apresentar. Que legal, e tá dando certo. Que bom, tô muito feliz. Beleza, meu irmão? Maravilha. É isso aí, moçada. No oferecimento de Bracem, Grupo Provaz, a gente vai encerrando mais um Agronegócio Podcast. Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Obrigado, até a próxima.